Fala galera! Qual é a coisa mais assustadora que você pode encontrar no oceano? Você provavelmente se lembrará imediatamente sobre ele! Isso mesmo, armado com dentes afiados, o tubarão branco é o mais agressivo de sua espécie. Dificilmente alguém discordaria disso, especialmente estes mergulhadores, ou o coitado do operador de câmera. Depois dessas imagens, dá ainda menos vontade de nadar em mar aberto, exceto que as estatísticas dizem que nossos temores são um pouco exagerados. Imagine, nos últimos 2 séculos, houve cerca de 350 ataques não provocados por grandes tubarões brancos, e pouco mais de 50 deles foram fatais. Em 200 anos. E isso significa que há coisas no oceano que são muito mais temíveis? Você tem toda a razão. Já se perguntou, por exemplo, onde os barcos desaparecem constantemente? Todos parecem ter esquecido do Triângulo das Bermudas, mas enquanto isso os barcos continuam desaparecendo regularmente e sem deixar vestígios. Pelo menos 8 a 12 barcos por ano. E um dos desaparecimentos mais misteriosos ocorreu em 22 de dezembro de 1967. O iate Witchcraft, de 7 metros, partiu de Miami Beach para o mar e parou a apenas 1,5 km da costa. Depois de algum tempo, a tripulação enviou uma mensagem pedindo socorro. O barco colidiu em algo não identificado e danificou sua hélice. O reboque chegou em apenas 15 minutos, mas já não havia vestígios do barco. Não houve nenhum disparo de sinalizador. Embora a tripulação tenha prometido dar um sinal, talvez eles simplesmente não tenham tido tempo. Só que o iate definitivamente não teria tempo de afundar em tão pouco tempo, por si só. Algum palpite de quem poderia tê-lo naufragado? Eu tenho um. De acordo com dados oficiais, as lulas gigantes crescem até 8 metros. E seus ataques a embarcações são manifestados não só em lendas, mas também são documentados. Na década de 1930, o petroleiro Brunswick, de 15 mil toneladas de deslocamento da Marinha Real Norueguesa, foi atacado 3 vezes por lulas gigantes. Felizmente, o aço do navio era muito escorregadio para os tentáculos do monstro e ele morreu sob as hélices. Um dos últimos ataques registrados ocorreu há relativamente pouco tempo, em 2003. Uma lula tentou virar um iate francês que dava a volta ao mundo, mas conseguiu escapar. Mas, e se o iate Witchcraft, como outros barcos desaparecidos misteriosamente, não conseguisse escapar? Aqui estão as embarcações, cujo segredo obscuro não foi revelado até agora. Mary Celeste é um navio mercante encontrado em 4 de dezembro de 1872. A bordo estava a carga intacta, abastecimento de água e comida por 6 meses e todos os pertences pessoais da tripulação, mas nenhuma tripulação em si. Cyclops é um navio da Marinha dos Estados Unidos que desapareceu em 4 de março de 1918, junto a 309 pessoas a bordo. SS Marine Sulphur Queen. Ao chegar à Flórida, em fevereiro de 1963, o petroleiro enviou uma mensagem indicando sua localização e nunca mais fez contato. Após 19 dias de busca, apenas alguns coletes salva-vidas e destroços foram encontrados, mas nenhum sinal do navio ou dos 39 tripulantes. Beleza, concordo que nem a lula mais raivosa conseguiria arrastar um navio de guerra para o fundo, mas quem disse que ela estava sozinha? Essas lulas peruanas chilenas reúnem-se em enormes bandos de até 1.200 indivíduos. E não surpreenderia se foram elas que afundaram Atlântida. Adicione aqui bico, ventosas poderosas com dentes, dos quais uma lula pode ter até 35 mil, e comportamento agressivo, ou seja, os tubarões não são páreos, especialmente porque existem muitas outras criaturas ameaçadoras nadando no oceano. Que não precisam crescer até 8 metros para causar dor e espalhar horror. No topo das criaturas a serem evitadas está esta belezura. Reparou na barbatana luxuosa do peixe-leão? É aí que se escondem os espinhos venenosos afiados, que causam queimaduras intensas, cãibras e paralisia. É improvável que isso te mate, mas é possível que você perca a consciência e vá pro fundo, onde o peixe-porco já estará te esperando. Resumidamente sobre ele, este carinha é absolutamente insano. Não se deixe enganar por seu sorriso hollywoodiano. Com seus dentes poderosos, o peixe-porco quebra as conchas de moluscos e ouriços do mar como nozes, mas também não desdenha os dedos dos mergulhadores.
Mas até o peixe-porco recolhe as barbatanas quando, por perto, passa a vespa do mar, a inconfundível assassina em série do oceano. Essas imagens são claramente feitas por alguém com vida sobrando, porque o veneno da cubomedusa causa não apenas uma dor insuportável, mas na maioria das vezes a morte. As fatalidades foram relatadas em menos de 4 minutos após o contato, o que é muito mais rápido que uma mordida de qualquer cobra venenosa ou aranha, e é por isso que a vespa do mar é considerada um dos animais venenosos mais mortais do mundo, se não o mais mortal, e o poder de sua toxina é suficiente para matar 60 pessoas em 3 minutos. Em geral, a fauna oceânica ainda é um pesadelo, e muitos provavelmente já pensaram: e se houvesse alguma forma de se livrar dela silenciosamente? Bem, o oceano te ouviu, ele tem uma maneira em seu arsenal, mas é improvável que alguém goste. Por mais estranho que possa parecer, sua própria flora, ou melhor, algas, é perfeitamente capaz de lidar com a fauna do oceano. Muitas delas são de grande benefício e enriquecem a atmosfera com oxigênio, mas algumas roubam o oxigênio da água durante a floração e liberam toxinas. Uma troca ruim, concorda? A vida marinha também não gosta. Na Flórida, uma maré vermelha, embora tenha outras cores, custou a vida de 452 tartarugas e 92 peixes-boi. Esta imagem de satélite ajudará você a perceber a extensão da ameaça. Na prática, a proliferação de algas raramente atinge proporções tão catastróficas, mas em teoria, nada impede que esses organismos um dia dominem o oceano. Algas assassinas, lulas agressivas, peixes porco insanos. Há muito à espreita nas profundezas do oceano. E começo a entender a galerinha que não tem medo de todas essas criaturas, mas das profundezas em geral. Agora, aliás, vamos descobrir se você é um deles. Dê uma olhada nessas imagens. Qual é a sensação? Ficou um pouco zonzo? Então vamos elevar os níveis. Posso ouvir sua respiração rápida. Agora imagine ouvir este som quando se tem dezenas de metros de água acima de sua cabeça e não há onde se esconder ou fugir. Quer que isso pare? Parece que você tem talassofobia. As razões para o surgimento do medo de águas profundas não são muito claras. Os cientistas acreditam que esta é uma característica evolutiva do ser humano, como uma reação ao vasto espaço desconhecido, que pode estar repleto de muitos perigos. E eles realmente estão lá, infelizmente, muito mais sérios do que águas vivas venenosas. E muito mais repentino. Geralmente os descobrimos quando é tarde demais para fazer qualquer coisa. Isto, por exemplo, é o que um mergulhador encontrou durante um dos mergulhos. E isto foi o que as pessoas em terra encontraram algum tempo depois. Os terremotos subaquáticos são uma verdadeira ameaça oculta, cujas consequências podem ser incrivelmente devastadoras. Em 26 de dezembro de 2004, as placas tectônicas se deslocaram no Oceano Índico.
Tente compreender sua magnitude. Cerca de 1.500 quilômetros de rocha se deslocaram por uma distância de 15 metros, e a energia de um terremoto teria sido suficiente para ferver 150 litros de água para cada habitante da Terra. Seus efeitos foram sentidos mesmo a uma distância de 7.000 quilômetros. Mudou a velocidade de rotação do planeta, e o tsunami, que se seguiu, foi o mais mortal da história. Mas para suas vítimas, foi completamente inesperado. O problema é que mesmo um tsunami tão forte nas profundezas do oceano parece uma pequena onda de 30 a 50 centímetros de altura. Ao mesmo tempo, ele se move a uma velocidade incrível de até 1.000 km por hora e ganha todo o seu poder catastrófico apenas quando se aproxima da costa. Detectar essa onda com antecedência ainda é um desafio, mesmo para sensores modernos, e mais difícil ainda é prever isto. Por um lado, as erupções subaquáticas raramente geram tsunamis destrutivos. Às vezes, são até benéficas, criam novas ilhas, enriquecem a água com ferro e minerais, mas ao mesmo tempo emitem uma grande quantidade de dióxido de carbono. E aqui reside o principal perigo. Enquanto é possível contar com um sistema de alerta durante um tsunami, uma erupção límnica é uma assassina silenciosa e cruel que não deixa chance de salvação. Imagine que você está sentado confortavelmente na margem deste lago com uma vara de pescar. O tempo está ótimo e tudo em volta está tranquilo. Você respira fundo, mas não consegue. Tenta de novo, mas quase no ar. E em segundos, o silêncio se instala para sempre. Parece enredo de filme de terror, mas infelizmente já se concretizou na realidade, inclusive aqui, no Lago Nyos. A primeira erupção límnica registrada ocorreu em 1984 nos Camarões, no Lago Monon, onde a liberação de dióxido de carbono matou 37 pessoas que viviam nas proximidades. E depois de 2 anos, o mesmo Nyos, localizado nas proximidades, emitiu mais de 80 milhões de metros cúbicos de CO2. Uma gigantesca nuvem invisível se instalou nas proximidades e matou por asfixia 1.700 pessoas e 3.000 animais. Acredita-se que a culpa seja pela atividade vulcânica no fundo dos reservatórios. Por algum tempo, o gás se acumula no fundo e é mantido sob pressão, mas quando se torna demais, ele pode ser despreendido pelo próprio vulcão, deslizamento de terra ou até vento forte. É como abrir uma lata de Coca-Cola. O mais assustador nesta história é que o desastre do Lago Nyos pode acontecer novamente, mas em uma escala ainda mais horripilante. Na fronteira entre Ruanda e o Congo está o Lago Kivu, cujas camadas inferiores estão saturadas com dióxido de carbono e metano, e as reservas desse último são estimadas em 55 milhões de metros cúbicos. Há 2 milhões de residentes locais em risco, e quem sabe quanto mais desses corpos d'água existem no planeta. Agora que trabalhamos com todas as fobias, é hora de reviver o cenário mais terrível: você no meio do oceano, sozinho. E até sei o motivo mais provável pelo qual isso poderia acontecer. Segundo as equipes de resgate, 70% dos banhistas desconhecem a corrente de retorno e cerca de 100% entram em pânico ao se deparar com ela. Em geral, não surpreende, visto que nessas imagens o próprio socorrista mostra como é difícil superar tal corrente. Você nada em direção à costa, mas é levado cada vez mais longe. Então tenta nadar com mais força e no final fica exausto e acaba como um alimento para os peixes-porco. Tudo o que precisava fazer era relaxar e deixar que a correnteza o levasse um pouco. Ela não é longa e é estreita o suficiente para conseguir sair dela e nadar ao longo da costa. Mas e se você fosse um passageiro em outro Titanic e não houvesse nenhum sinal da costa por perto? Boas notícias para os rapazes. Os cientistas estudaram as estatísticas de 18 grandes naufrágios e descobriram que os homens sobrevivem quase 2 vezes mais. A má notícia para todos: do total de passageiros, isso equivale a 17,8% e 34,5%, respectivamente. Felizmente, você pode aumentar esse número se seguir algumas regras.
Use qualquer meio para se manter à tona. É improvável que tenha um kit de ferramentas com você, mas alguns destroços e tecidos para amarrá-los dariam uma boa base para uma jangada. Encontre água fresca. Sim, há muito caldo salgado por perto, mas algo pinga do céu de vez em quando, e tudo que tem à mão precisa coletar a chuva. Além disso, a água doce é encontrada nos peixes. Pode ser espremida dos tecidos moles e sugada para fora da coluna. Ou você estava esperando por uma garrafa fresca de Fiji. E talvez o mais importante, mantenha calma e não perca a esperança. E essa regra é tão importante que foi comprovada pelo exemplo deste cara. Ao saber da notícia do naufrágio da traineira, o médico francês Alain Bombard, de 26 anos, não a levou a sério. O mar estava calmo e as chances de salvar a tripulação eram extremamente altas. No entanto, mais tarde, os corpos de 43 vítimas foram levados ao hospital, todos com colete salva-vidas. Alain concluiu que, na maioria das vezes, não é o mar que mata, mas o pânico, e para provar isso, decidiu fazer experiências consigo mesmo. Sem experiência em navegação, ele cruzou o Atlântico em um barco inflável, carregando apenas pequenas coisas como uma bússola e um kit de primeiros socorros. E também um suprimento de comida e água fresca, mas selado. Se Alain o tivesse aberto, o experimento teria sido considerado um fracasso, assim como no caso se ele morresse. Mas o homem sobreviveu, tendo perdido 25 quilos. Espremendo a água dos peixes e escrevendo um testamento no final do experimento, temendo sua saúde, ele nadou até o destino final. Alain provou que, mantendo a compostura, é possível sobreviver em mar aberto e chegar à Terra, se, é claro, essa Terra ainda existir. Afinal, se a temperatura média da Terra continuar aumentando, todos corremos o risco de estar no meio de um oceano contínuo. Hoje, a taxa de aumento do nível do mar mais do que dobrou em comparação com o século XX. Alguns teóricos da conspiração consideram tudo isso ficção, mas geralmente não tem nada a contradizer sobre mapas como este. De acordo com especialistas da ONU, até 2100, o nível global do mar pode subir de 40 a 60 centímetros. Então as Maldivas, um monte de ilhas do Pacífico, China, sul da Ásia, muitas cidades europeias, Nova York, estarão debaixo d'água. A boa notícia é que é relativamente fácil evitar isso, mas todos devem se esforçar. Vamos torcer para que a chance de uma inundação global seja ainda menor do que a chance de ser comido por um tubarão. Ou por esse psicótico!